Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. Aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre a distribuição de mais de 15 bilhões de reais aos trabalhadores pelo FGTS, a aprovação do texto base da segunda fase da regulamentação da reforma tributária e muito mais. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. A semana do Café PT começou com uma conversa com Alexandre Padilha na segunda-feira. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República falou sobre as ações do governo Lula e a relação com o Congresso Nacional. O presidente Lula botou o país no rumo certo. Nós estamos vivendo hoje uma situação que há 10 anos a gente não vivia, por exemplo, em relação à taxa de desemprego. Chegamos a 6,9%. É a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos. O presidente Lula fez já no primeiro ano de governo que a gente combinasse 3 coisas que não aconteciam desde 2016, que é o Brasil crescer mais do que o ano anterior, na sua economia, gerar mais renda, emprego, novas oportunidades, investimentos. O desemprego está menor, então caindo o desemprego no país, e a inflação cumprindo a meta, ou seja, o controle inflacionário daquilo que foram as metas estabelecidas. Nesses primeiros 18 meses, a gente tinha 4 grandes objetivos. Um era botar a economia no rumo certo, colocamos. O segundo era recriar políticas sociais que foram desmontadas pelo governo anterior. O terceiro objetivo era reposicionar o Brasil no mundo. Então, o Brasil voltou a ser respeitado internacionalmente. E o quarto objetivo era salvar a democracia. O FGTS vai distribuir mais de 15 bilhões de reais aos trabalhadores com contas vinculadas ao Fundo de Garantia. O valor representa 65% dos lucros somados no ano passado. Veja mais detalhes na reportagem de Larissa Sarmento. A Caixa tem até o dia 31 de agosto para realizar a distribuição dos valores. Os trabalhadores que estavam com saldo nas contas vinculadas do FGTS no dia 31 de dezembro de 2023 têm direito a receber. A cada R$1.000 em saldo, o cotista receberá R$ 26,93. Os valores só podem ser sacados nos casos previstos na legislação, como doenças graves, dispensa sem justa causa, aposentadoria, desastres naturais ou compra da casa própria. A distribuição dos valores é referente ao lucro do balanço do FGTS do ano passado, que teve um valor recorde de mais de 23 bilhões de reais, quase o dobro do arrecadado no ano anterior, que fechou em 12 bilhões de reais. De acordo com o Ministério do Trabalho, esse é o maior aumento real desde 2016, quando a distribuição de lucros começou a ser realizada. O trabalhador pode verificar o saldo no fundo por meio do aplicativo FGTS. Quem não puder fazer a consulta pela internet deve ir a qualquer agência da Caixa Econômica e pedir o extrato. E na terça-feira, o Café PT conversou com Luciano Cartacho, candidato do PT à Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Ele contou detalhes sobre sua campanha para as eleições municipais deste ano e comentou as ações do presidente Lula na região. Eu fui prefeito de João Pessoa por 2 vezes, né? Também tive a oportunidade de ser vereador aqui na capital, por 4 mandatos consecutivos, fui vice-governador do estado da Paraíba e sou deputado estadual pelo 2º mandato. Então, toda a minha trajetória política teve um vínculo muito forte com a cidade de João Pessoa, né? A minha forma de fazer política é sempre perto do povo, ao lado do povo, ao lado da nossa gente, dialogando, conversando. Nós acreditamos que é plenamente possível a gente vencer as eleições de João Pessoa, né? Implementar políticas públicas que estejam em sintonia com o governo do presidente Lula. Nós sabemos que João Pessoa tem um orçamento próprio, é verdade, mas nada melhor do que ter um presidente parceiro, um presidente amigo, um presidente que gosta de cuidar das pessoas. São muitas demandas, são muitos projetos, mas a gente tem experiência em gestão e eu tenho certeza que nós vamos botar para fazer mais, fazer melhor pela nossa gente, com esse compromisso de melhorar a vida do povo.
O texto base da segunda fase da regulamentação da reforma tributária foi aprovado na última terça-feira na Câmara dos Deputados. A proposta define regras para taxar heranças em algumas situações e composição do comitê gestor dos novos impostos. Esse comitê vai administrar e fiscalizar o Imposto sobre o Consumo de Estados e Municípios, o IBS. Os destaques, que são as possíveis alterações na proposta, ainda serão analisados e depois disso a proposta segue para o Senado. E o Café PT da quarta-feira recebeu João Coser, candidato do PT à Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo. Além de falar sobre a campanha para as eleições municipais deste ano, ele analisou as ações do governo Lula na capital capixaba. Vitória já me deu 2 mandatos de prefeito, já me deu também vários mandatos de deputado estadual e federal, portanto, gratidão. Mas eu acho que foi a forma como eu fiz a gestão, muito participativa, muito inclusiva, muita presença das comunidades, da sociedade civil e da própria militância. Então, esse Volta, João, acho que é uma esperança de um tempo novo, que é muito diferente do que nós estamos vendo hoje. Então, essa necessidade de uma energia, um pouco que nós passamos no Brasil, com a volta do presidente Lula, tenho a impressão que esse é o desejo da população de Vitória. Muita coisa bacana nós vamos apresentar no programa de televisão. Se Deus quiser chegarmos lá, vamos executar para que a cidade volte a ser uma cidade mais inclusiva, menos desigual e cada vez uma cidade mais harmônica. Então, o nosso objetivo é criar essa unidade na cidade para que a gente possa todos se sentir cidadãos de Vitória com o mesmo tratamento, mesmas oportunidades. O PT Conexões Brasil trouxe um debate sobre a nova economia dos cuidados no Brasil. Para tratar do assunto, a presidenta nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann recebeu a pesquisadora do IBGE e doutora em Sociologia pela UERJ, Daléia Soares Antunes, além da deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte e candidata à Prefeitura de Natal, Natália Bonavides. O cuidado é feminino, então, portanto, é uma economia que diz respeito às mulheres, a um trabalho, remuneração ou ausência da remuneração diz respeito às mulheres. Alguns estudos apostam que seria uma contribuição de 11% a 13%, né, no PIB, aumentaria se a gente contabilizasse esse trabalho doméstico. O principal para a gente destacar é o que foi protocolado agora em julho, de iniciativa do Executivo, né, ou seja, do governo federal, e que traz, né, essa proposta de uma política nacional do cuidado. Isso é muito especial porque a gente está vendo nesse governo do presidente Lula a primeira vez em que esse tema ganhou uma visibilidade. Ele existe institucionalmente. Ele deixou de ser um não assunto, uma coisa invisível, e ele passa a ter, por exemplo, dentro da estrutura do governo, uma secretaria que cuida desse tema do cuidado. A gente passa a ter um Ministério do Trabalho que trata desse tema. A gente passa a ter o Brasil presidindo o G20 e colocando esse tema. E na quinta-feira, a conversa do Café PT foi com Tânia Slongo, candidata do PT à Prefeitura de Palhoça, Santa Catarina. Ela falou sobre sua campanha e sobre as ações do governo Lula no município. Eu sou a primeira candidata mulher em Palhoça. As pessoas estão cansadas dessa forma de administrar os bens públicos. Recentemente a gente teve casos de corrupção, envolvendo prefeito e ex-prefeito. A gente experimenta o mais do mesmo, As candidaturas que estão colocadas também são a continuidade do mesmo projeto, ou seja, um projeto de poder, não um projeto de transformação. E por isso nós mulheres temos uma outra forma de administrar o bem público, a gente tem um outro olhar, a gente vai mais nos detalhes, a gente tem uma preocupação, porque a gente está no dia a dia da vida das pessoas e a gente é da classe trabalhadora. E por isso eu estou candidata para exatamente isso, mostrar que é possível fazer política pública com mais cuidado, com um olhar, com escuta, e para quem mais precisa. E o podcast Pode Tremer dessa semana trouxe uma entrevista com João Vitor Mota, diretor de Políticas de Trabalho para a Juventude no Ministério do Trabalho e Emprego e integrante da Direção Nacional da Juventude do PT. O tema foi o futuro do trabalho. E quando a gente pensa em futuro do trabalho, a gente pensa na realidade que a gente vive hoje. Precisamos pensar em novas tecnologias, precisamos pensar na catástrofe climática iminente que o nosso mundo vive. Então, pensar em futuro do trabalho é pensar em como a gente vai transformar a nossa sociedade, transformar o nosso ambiente, lidando com as condições do nosso tempo, com as realidades, com as ferramentas do nosso tempo,
E para isso a gente precisa entender qual que é o potencial da nossa juventude, qual que é o potencial do nosso país, qual que é a estratégia de desenvolvimento que a gente almeja para esse país, para que a gente consiga trabalhar todos, trabalhar menos também, menos jornada, trabalhar mais pessoas e simplesmente garantir uma condição de trabalho decente para todas as pessoas. E no Café PT desta sexta-feira esteve no clima dos Jogos Paralímpicos de Paris. O secretário nacional de Paradesporto, Fábio Araújo, falou sobre a importância do programa Bolsa Atleta para os nossos para-atletas. Esse programa ele tem uma importância ímpar para o nosso atleta. É o maior programa dessa natureza do mundo inteiro. Em 2024, o governo vai investir cerca de 160 milhões de reais no programa Bolsa Atleta. E quando você fala no programa Bolsa Atleta para os atletas paralímpicos, essa importância é muito maior. Por quê? Por conta da pouca visibilidade que o esporte paralímpico goza dentro do país, esse dinheiro do Bolsa Atleta é fundamental para que ele possa se manter vivo, que ele possa se manter em treinamento, que ele possa conseguir manter um estado mental saudável para que ele possa fazer aquilo que ele faz de melhor, que é treinar, que é ganhar medalhas e que é encher esse Brasil de orgulho. E agora você confere os destaques da agenda do presidente Lula nesta semana. Na quarta-feira, o presidente participou da cerimônia de abertura do Fórum Projeto de Brasil em Brasília. No mesmo dia, integrou a reunião para assuntos referentes ao setor produtivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Nesta sexta, Lula voltou ao Rio Grande do Sul para acompanhar a entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre, além de participar da inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição e da entrega do Complexo Viário Charlatal na BR-116. Nesta semana, o presidente também participou da cerimônia de retomada das operações da fábrica de fertilizantes Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A fábrica estava hibernada desde 2020 e será reaberta agora que o investimento na produção de fertilizantes voltou a fazer parte do portfólio da Petrobras. Na ocasião, Lula falou sobre o papel da Petrobras no desenvolvimento do Brasil. Eu ficava deprimido e chorava quando eu ficava sabendo de notícia de que companheiros trabalhadores da Petrobras entrava num restaurante para comer, eu entrava no bar e muitas vezes era chamado de ladrão, porque eles conseguiram criar no imaginário daqueles que não gostam de nós a ideia de que todo mundo na Petrobras era ladrão. A Petrobras jamais vai acabar, porque quando não tiver petróleo, sabe, embaixo da terra, no fundo do oceano, ela vai ter que se especializar em outro tipo de energia. O Brasil será o país do mundo campeão do biocombustíveis, do etanol. Nós seremos um país que temos um futuro extraordinário e a gente não vai vacilar um minuto para que esse país deixe de ser um país em via de desenvolvimento. E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na TV PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço e desejo a você um ótimo final de semana.